Então, começando oficialmente, né? Boa noite, pessoal. A gente está aqui na segunda sessão da mostra Cultura para Quê?, que foi contemplada pela Lei Aldir Blanc Municipal, e a gente sempre vai convidar artistas que pensam a cidade, né? Inicialmente, a gente estava pensando em fazer esses eventos aqui no Cineclube Raul Lopes só com os conselheiros dos segmentos de arte. Só que tem tanta riqueza na nossa cidade, enfim, os conselheiros não ocupam, né? A gente só tem poucas cadeiras ocupadas, né, no conselho com todos os segmentos, então a gente abriu um pouco o leque, né, e chamou, além dos conselheiros, a gente está chamando também artistas, já estamos com a programação aí, pelo menos até o meio de abril, dando conta, né, porque a gente tinha que fazer essa mostra em fevereiro e março, mas ainda bem que foi estendido o prazo, né, não oficialmente, mas vai dar para a gente, enfim, cumprir com a nossa programação, né? E hoje a gente tem a ilustre presença de duas pessoas super queridas que estão comigo na comissão do conselho também, né? Do site culturapetrópolis.arte. E esse site foi importante também porque ele serviu de cadastro no começo da pandemia, de cadastro dos artistas, para eles poderem concorrer à verba, né, as verbas do auxílio, do inciso 2 para espaços e dos projetos do inciso 3, né, que seriam projetos de pessoa física e jurídica. Então, esse cadastro ajudou formalizar, né, a atividade dos profissionais de cultura na cidade. E aí, então, eu estou convidando a Rafaela, que acho que a primeira representante da cadeira de museus, desde que ela foi criada, né? E aí ela ficou um tempão sem representante. A Rafaela, ela é pedagoga, você está no mudo. Ela é pedagoga e educadora, e também ela participou desse projeto de mapeamento dos museus, né? Que ela vai contar um pouquinho para a gente, né? Um projeto que a Ana Carolina também participa. A Ana, ela é funcionária, né, do Instituto de Cultura, agora não é mais IMCE, é IMC. Ela é do Rio, mas ela está aqui com a gente, é museóloga, mestrado em Memória Social, pela Unirio, e ela também faz parte do Conselho Estadual de Museus, né, e também está nesse projeto aí de mapeamento dos museus, além de participar desse processo de renovação da Casa do Colono, né? Que você participou com o edital, aí depois ela vai contar um pouquinho para a gente também. Né? Se vocês quiserem se apresentar também, falar um pouquinho, né? Aqui é informal. Então, boa noite a todas e todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Lilian. Gostaria de me apresentar um pouquinho, né? Então, eu sou servidora da Prefeitura de Petrópolis. Estou aí, né, caminhando, né, para a gente qualificar ainda mais, né, o Museu Casa do Colono. Então, a gente já fez projeto de requalificação da exposição, ganhamos o edital do Ibermuseus, né, que é o programa de fomento, né, aos museus dos países ibero-americanos. Então, a gente vai fazer um projeto de requalificação elétrica, prevenção de incêndios, né? Então, estamos aí profissionalizando, né, essa instituição museológica para atender cada vez mais ao público. Ganhamos também com parcerias, né, o tour virtual também do Museu Casa do Colono. Então, convido a todos, né, a conhecer o tour virtual, nossas redes sociais. Então, Museu Casa do Colono no Facebook e no Instagram. É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, Ana, obrigada. Pô, isso é muito legal, porque aqui a gente tem amigos da Bahia, de Minas,
de fora do Brasil, enfim. E aí, então, é legal a gente fazer essa divulgação aí para o pessoal conhecer a Casa do Colono, o pessoal que não está aqui na cidade. E, claro, a gente também que está em pandemia, né? Não vai poder fazer essa visita, né? E Rafaela quer falar um pouquinho também? Se apresentar um pouquinho melhor? Vamos lá. Oi, gente, pessoal. Boa noite. Eu sou a Rafaela. Lilian, obrigada pelo convite, por estar participando aqui com vocês. Então, essa história do segmento de museus, eu não sou a primeira representante do segmento de museus, mas eu sou a primeira representante do segmento quando ele teve a modificação da lei. Que ele foi juntado à cadeira de pesquisa histórica, de pesquisa, e aí ele virou o segmento de museus e patrimônio histórico-cultural. Então, a gente está nessa empreitada aí, nessa luta, junto com a Ana, me ajuda bastante, porque a gente está buscando agora fazer a efetivação do nosso sistema municipal de museus, E aí é onde entra toda a captação de todos os museus da cidade. A gente está cavucando, eu pelo menos estou cavucando tudo, museu, casa de cultura, para convidá-los para que eles participem desse sistema com a gente, Então a gente está conseguindo criar uma rede colaborativa bem legal para a gente poder seguir adiante, porque assim é um trabalho que precisa começar em algum momento, Então esse momento achei até oportuno, já que está tudo fechado, a gente não pode fazer tanta coisa, é legal que a gente consiga se organizar enquanto isso, para a hora que a gente puder realmente voltar a receber todas as pessoas, a gente já está, a intenção é essa, que a gente esteja com tudo pronto, É um trabalho voluntário que a gente faz, ser representante de segmento, mas eu faço com muito carinho, com muito gosto, porque é uma coisa que eu gosto bastante, que eu sou professora de história também, então agrega todos os valores, Então é isso. Tá bom, que legal. Então tá, obrigada, Rafaela, obrigada, Ana. Só duas coisas, que eu estou vendo duas pessoas de outros grupos, eu estou vendo a Cláudia, que é da UERJ, do Patrimônio, eu conheci ela lá no Instituto Felipe Guedon, e ela fez aniversário há uns 2 dias atrás, eu acabei... Mas eu te conheço também, Cláudia. Parabéns. A Cláudia está com a gente no projeto que ganhou o edital do Ibermuseus, no Museu Casa do Colono. Nossa grande parceira, professora Cláudia e professor Paulo. Obrigada, gente. Obrigada, Otávio, pelo carinho aí da mensagem, dos votos. A Ana nem se fala, sempre esse doce de pessoa, não tem como não ser apaixonada por ela. E tomara, Ana, que o nosso trabalho, se a pandemia nos deixar, Ana? Vamos. A gente consegue. Devagarzinho a gente está conseguindo. Pois é, eu não vejo a hora de começar, gente, mas muito animada. E aos poucos também, Ana, vou tentando me inteirar das coisas de Petrópolis, uma riqueza de patrimônio maravilhoso, assim, um patrimônio assim, inenarrável, E aí eu me sinto até honrada de poder contribuir e fazer parte agora desse grupo multidisciplinar de defensores e protetores, guerreiros, em prol do patrimônio da cidade. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Cláudia. Seja bem-vinda. E semana que vem a gente vai ter literatura, vai ter a Catarina Maú com a Cassiana Lima, que é a esposa do seu colega lá na UERJ, do Bernardo. E Lília, desculpe, só também eu estou vendo a Raquel ali na direita. A nossa amiga Raquel, isso. A Raquel da Rede Verde, com a filhinha dela. Então, esse seu cineclube, a gente consegue juntar pessoas... De outras áreas, aí a gente vai juntando aqui, Enfim, isso. Não é só que Petrópolis é uma cidade pequena, não é isso. Mas, enfim, a Mônica Chechel também, que a gente sempre insiste para ela entrar aqui, ela acabou de sair do Museu Nacional de Belas Artes, enfim, a gente sabe do que está acontecendo nesse desmonte, do IBRAM,
né? Enfim, e aí seria também uma honra ter ela aqui com a gente. Não sei se o pessoal vai conseguir entrar. Mas também eu queria também falar que tinha um filme que eu acho que teria tudo a ver com o trabalho da Ana e da Rafaela, só que eu já participei de tantos eventos com esse filme e eu fico tão triste quando as pessoas não gostam dele, que aí eu não escolhi, que é o Narradores de Javé. Eu amo esse filme, mas ele tem problema de ritmo, as pessoas ficam achando que ele fica um pouco longo no final, e ele é engraçadíssimo, né? Eu gosto também. Fica para uma outra oportunidade, né? A gente fazer esse evento numa próxima oportunidade e vocês virem aí de novo. E aí eu escolhi 2 filmes que eu não conhecia, então eu assisti antes de programar, né? E que são 2 filmes que eu cheguei por eles por meio da crítica, né? Da revista Cinética, dos nossos amigos, né? O Sérgio, professor dos cursos aqui na escola de História do Cinema. E aí, então, eu cheguei primeiro a Horas de Museu, né? Que se você buscar filmes de museu, né? Que tem um museu, é só comédia, crime, roubo, lá, e que tem filmes maravilhosos também, mas eu queria alguma coisa que fosse a mais, em que o objeto não fosse tão ou mais importante do que as pessoas, do que os personagens, né? E aí, esse filme que a gente vai ver, o Longa, é uma surpresa, porque ainda bem que é feriado, porque se a gente chegasse frenético de sexta-feira, talvez ia ser um pouco um ritmo meio diferente, porque é um filme que fala do ponto de vista de um vigia de museu, né? E da relação dele com as obras de arte, com o público, uma amizade que é criada a partir dali. E o diretor, ele era diretor de documentário, então tem cenas documentais também no museu, né? Tem uma aula de Bruegel, e o Akla não está aqui para me corrigir, né? Como é que se fala Bruegel? Enfim, e é uma visão assim completamente diferente, num ritmo diferente, um humor diferente, né? Então eu gostei muito do filme e acho que ele tem a ver, inclusive porque ele também foi inspirado no curta-metragem que a gente vai assistir antes, que é Toda a Memória do Mundo, feito pelo Alain Resnais, que também era um documentarista antes de começar a fazer ficção, que também era da gauche, né, do lado esquerdo, na verdade do esquerdo do Rio Sena, né, mas não, era a esquerda da Nouvelle Vague, enfim, da vanguarda francesa, né? Ele, a Varda, enfim, e o Chris Mark, que também está nesse filme, também é o documentarista, que, aliás, vai ser homenageado no Festival É Tudo Verdade, que começa dia 8, eu mando a programação para todo mundo. Então, Toda a Memória do Mundo, o filme do René, ele fez depois que ele já tinha feito alguma coisa da Neblina, eu esqueci, que é sobre Auschwitz, que foi o primeiro documentário a falar de Auschwitz, a mostrar imagens de Auschwitz para o grande público. E aí ele fez esse filme sobre a Biblioteca Nacional da França, né? Como se fosse a memória do mundo, né? Lógico que tem ali também, como todo museu, né? Muito do que promove o colecionismo, né? O narcisismo, o sangue, a doação, enfim, tudo, né? Como museu tem todas essas coleções, elas têm uma função de memória, né? De consagrar essa memória. E aí essa biblioteca que, enfim, ela tem a pretensão de tudo que é escrito em francês. A gente conhece o funcionamento dela em 57. E para a gente é incrível, porque ali é uma super tecnologia que deve estar completamente obsoleta, inclusive tem até um filme do Truffaut que tem aquelas cartinhas que vão por aqueles tubinhos, pneumatique, né? Que é muito legal, que tinha uns tubinhos assim que levavam as informações, e aí mostra todo o trabalho deles diário, com 200 toneladas de papel, recebendo todo dia, como classificar, como, enfim, transformar tudo isso num tesouro. Depois desses 2 filmes, a gente vai abrir para o debate. Eu vou pedir para a Ana e para a Rafa também comentarem, rapidinho, se apresentarem de novo para o pessoal que entrar depois, no meio do filme,
elas falarem sobre a impressão delas do filme e a gente abre para todo mundo. Informal, 3, 5 minutinhos, não precisa, né, fazer alguma coisa elaborada, não, é a percepção de vocês, dividindo, de vocês especialistas, dividindo com a gente aqui do Cineclube, beleza? Então, Sandra também, seja bem-vinda, acabou de entrar. Eu vou fazer o teste do longa com vocês para ver áudio, legendas, está tudo ok, tá bom? Só colocar uma parte que tem legenda. Thinking, or if they're even able to think. It's just really hard to figure out or get a clear picture of what to do. But sorry, I think I've taken up a lot of your time, and that's more than you'd want to hear from a stranger. Então tá, vou desligando então a câmera de todo mundo. Bom filme para todo mundo. Boa noite, pessoal. Vamos ligando as câmeras. Paris, 1956, Áustria, 2012, Brasil, 2021. Petrópolis. Aqui é onde a gente está passando o filme, mas vários lugares. Bahia, Rio de Janeiro. Meu pai não veio, eu acho que meu pai ia ter gostado do filme. Então, vamos lá. Esse final, eu achei bem engraçado, que é como se fosse a cena do cotidiano, né? Tem uma coisa recorrente depois do filme digital, né? Da facilidade, enfim, hoje todo mundo tem celular, mas com o filme digital, que é essa facilidade do documentário, né? Do documental, menos documental e mais observacional, né? Que os filmes tentam colocar aquela imagem real, não ensaiada, espontânea, da hora, tanto que a gente vê nos créditos do filme, thanks, obrigada ao pessoal do restaurante, obrigado ao pessoal do museu, obrigado ao pessoal não sei o quê, obrigado Peter pelo apartamento da Ana, né? Então, tipo, obrigado para todo mundo, né? Um filme, assim, feito com uma equipe pequena, o marido da atriz compôs a música, enfim, aquela coisa, né? De um filme bem singelo, num tempo diferente, com o olhar de um guia, de um vigia, né? E com o olhar de público também, né? Para o museu. E a relação que acontece depois disso, não necessariamente uma relação de afeto entre homem e mulher, assim, afeto romântico, né? Mas uma amizade que ele fala, meu ex-companheiro, aí ela entendeu, entendi, ele é gay, né? Mas só isso. E aí a amizade dele se tornou uma amizade, como ele mesmo falou, se eu estivesse em Montreal, adoraria conhecer, ou adoraria poder contar com essa ajuda, né? Então, um filme muito singelo, muito simples, que por isso que eu falei, é legal a gente assistir num dia de feriado, né? Se fosse uma sexta-feira maluca, todo mundo chegando do trabalho, assim, talvez não ia ser o mesmo pique, né? Então, eu queria que a Ana e a Rafaela, cadê? A Rafaela está ali embaixo, começassem a se apresentar de novo para o pessoal que chegou depois, né? Falasse um pouquinho do filme e depois a gente abre, né? Rapidinho, não precisa ser formal, nada assim. Beleza, Ana? Depois Rafa. Então, boa noite a todas e todos. Meu nome é Ana Carolina Marcel Vieira, eu sou museóloga, né? Sou servidora da Prefeitura de Petrópolis e gostaria de agradecer imensamente ao convite de estar aqui com vocês. Para mim é um grande prazer. Beleza. Obrigada, Ana. Rafa? Deixa eu me apresentar rapidinho de novo, né? Sou a Rafaela, representante do segmento de museus e patrimônio
histórico-cultural do Conselho Municipal de Cultura de Petrópolis. Beleza. E o que vocês acharam do filme? Nossa, gostei muito. Como eu falei no início, eu não tinha assistido, né, o filme, e para mim foi muito bom, né, porque o primeiro fala muito, né, dessa atividade, às vezes até desconhecida do grande público, que é, né, a documentação, o registro, a catalogação, né, toda essa atividade, às vezes, de bastidores de bibliotecas, museus, mas que são essenciais para a recuperação da informação, né? Muitas vezes, é claro que a gente sabe, né, que são instituições de memória que preservam o acervo, mas se a gente não preservar a informação, né, o objeto em si perde um pouco o sentido da preservação, né? Então, só guardar e não dar o acesso ao conteúdo, né, à informação, difundir esse conhecimento, muitas vezes o sentido da preservação se perde um pouco, né? Então, gostei bastante do primeiro filme, né, que mostra um pouquinho a minha realidade de museóloga, de bibliotecários e de técnicos, né, que trabalham nessas atividades de registro, preservação, catalogação, divulgação, né, indexação, que ele fala bastante. Eu anotei bastante coisa aqui, mas eu acho que nesse primeiro momento eu posso falar assim no geral, e depois a gente pode ir falando ponto a ponto. O que vocês preferem? Ah, tudo bem, tudo bem. Porque aí também pode pegar das falas do pessoal, aí também pode ir por temas, né? Então tá. Então, do primeiro filme eu achei assim, gostei muito dele já começar as imagens como se fosse num depósito, né, num subsolo, né, mostrando documentos guardados, que isso reflete um pouco dessa busca da preservação com o nascimento da ciência da informação depois da Segunda Guerra Mundial. Então, esse medo, né, de perder a informação, perder esses acervos, de ter que guardar, né, esse conhecimento, gerou essa ciência da informação, de buscar, né? É claro que já se tinha o registro de muitas obras, né? Se tinha esse hábito de você listar, né, inventariar, mas a ciência da informação vem justamente para você recuperar a informação. Você registrava, mas a ciência da informação dá essa facilidade de você recuperar e divulgar a informação. Achei muito bonito isso, gostei muito dessa diferença um pouco da biblioteca para o museu, né? Onde mostra aquela agitação toda de pessoas, né? Da importância da biblioteca, e do museu começa ele falando um pouco que o museu é entediante, que ele vai começar a explicar o porquê qual que é a sala que ele mais gosta, a parte que ele mais gosta. E inicialmente eu tinha achado, né, que ele gostava da sala do artista Bruegel, né, por ser a sala que talvez tivesse mais visitantes, porque ele começa falando que é a sala mais agitada. Mas aí depois eu percebi que ele gosta muito porque fala muito do cotidiano, né? O artista fala muito do cotidiano, é um documentalista. Então eu associei mais por isso dele gostar mais dessa sala, e gosto muito que fala da atividade dos educadores, né, nos museus, né, da guia. A gente pode ser guia, educadores, monitores, né, fazendo todo esse diálogo com o público, né? O museu não é mais só o que apresenta um único discurso, né? Ele busca o diálogo, né, a troca. Então, gostei bastante dessa parte do filme. Gostei também do primeiro, né, quando ele fala muito dessa questão da preservação, que enfatiza, né, o controle climático,
o trabalho da conservação, né, e que como esses profissionais são importantes nessas instituições de memória, os profissionais da indexação, né, os bibliotecários, museólogos, arquivistas, como os profissionais da conservação, né, restauradores, conservadores, que isso faz, né, com que o acervo, a informação fique mais perene, né, preserve por mais tempo o acervo e todo o seu conteúdo. E agora eu vou falar um pouquinho. A gente pode ir por partes do primeiro filme e aí a gente conversa todo mundo junto e depois o segundo filme, ou a gente fala dos dois ao mesmo tempo? À vontade, à vontade. À vontade? Então tá. Então, como eu falei que eu gostei muito dele no início falar que o museu é entediante, que ele gostava da sala que era o mais movimentada, e aí ao final, quando aparece a explicação do artista, eu associei mais essa representação do comum, do cotidiano, do camponês, né, que muitas vezes nas grandes obras de artes, né, eles não são representados, né. Gostei, eu associei muito ao museu quando eu vi a protagonista, né, que vai ao museu nesse momento de dor, né, de tristeza, de estar conhecendo um lugar novo, né, desse museu como um lugar que acolhe, o lugar também da cura, né, de você buscar se sentir bem, né, nesse ambiente de arte, de história. Marquei aqui uma parte que eu achei muito legal, quando ele fala da estudante punk, né, que considera o museu como um lugar dos ridículos, né, de coisas que custam caro, do capitalismo tardio, do dinheiro, né, como as pessoas... É claro que o museu ele é formado muito de espólios, né, de guerras, de dominação, né, o próprio discurso como uma instituição de memória, né, tem esse discurso um pouco dos dominadores, né, nos museus, mas isso a gente vem buscando na museologia de desconstruir, né, de trazer esse debate para essas instituições, o discurso decolonial também, né, para a gente trazer que o museu não é um lugar neutro, né, tem discussões políticas, tem disputas, tem lutas pelo esquecimento e pela memória, né? Então a gente tem que mostrar que são instituições que lidam com essas disputas. E o que eu achei mais curioso é que os dois falam, né, em Tesouros do Mundo, os dois filmes, né, falam em Tesouros do Mundo, a biblioteca como para preservar os tesouros do mundo, e o museu também, e como na biblioteca isso é visto assim como algo mais positivo, né, de se guardar tudo, tem que se guardar os jornais, os livros, e no museu isso é visto como uma coisa negativa, né, como um espólio de guerra, uma dominação, bens que custam caro, obras de artes, e como tem essa discussão muito grande, né, na sociedade, que ao mesmo tempo ele traz essa questão para estudante, né? Mas você não gosta de cinema? O cinema também custa mais caro do que você vir ao museu, né? Então, não é só a questão de ser gratuito ou não, né? É uma questão também de trazer essas discussões, né? Como o objeto perde um pouco a sua aura de objeto comum dentro do museu, ele cria-se... Oi, tá? Tá escutando? Não, desculpa. Achei que deu algum problema no som. Não, pode continuar. Cria essa aura, né, de um objeto mágico, de um objeto singular, né, diferente de outros objetos comuns. Gostei muito quando ele explica, né, sobre o Museu do Louvre, né, como o primeiro museu público. Só queria fazer uma ressalva, assim, que o Louvre tem esse conceito de museu público com a Revolução Francesa, no sentido de ser
um museu que representa, né, uma identidade nacional, né, que é a Constituição dos Estados Nacionais, mas o primeiro museu mesmo moderno foi o Ashmolean Museum, que foi composto por uma coleção privada, né, e aí por isso que ele não tem esse cunho assim de ser o primeiro museu que representa uma identidade nacional, porque ele era uma coleção privada que foi doada à Universidade de Oxford. Então, ele é como se fosse um museu universitário, um museu de grandes novidades da época, que eram as expedições que visitavam os novos mundos, né, de naturalistas, de pesquisadores, né? Então, era que daria a base aos primeiros museus de história natural, no caso. Né? E o que mais? Eu já comentei do artista, né, que era documentarista. Dos dois, né? Tanto o diretor quanto o próprio Bruegel, né? Isso. O Átila vai me corrigir depois de novo. Artista, mas é como se o próprio artista, né, o Bruegel, fosse também documentarista, mas Exatamente. Ela fala a disposição, né, das figuras, das personagens, dá a sensação de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas não era isso, era como se ele quisesse falar dessas coisas da realidade do povo, né? Que o narrador de Javé também vai trazer essa discussão do Bakhtin, né? Da cultura popular, né? Do povo aparecer na arte, né? E não só a riqueza, a nobreza, o povo ser o protagonista, assim como um guia, né? Mas pode continuar. Porque na época, né, a burguesia, né, a nobreza eram os grandes mecenas, né, da arte, né? Então você não via muita representação do cotidiano. A natureza era considerada uma arte menor, né, representar a natureza morta. Então, você vê isso hoje, e hoje, né, você ter essa discussão de que valorizar a representação do cotidiano, do camponês, né, do trabalhador como importante, como deve estar também em museus, né, ter até museus próprios, né, como a gente tem museus de favela, museus de indígenas, né, então até pouco tempo, né, não se via muito isso em museus, é o que a monitora até fala, ele não era muito considerado um pintor muito famoso, né? E aí, com os estudos, com as pesquisas, o museu começou a valorizá-lo mais no próprio discurso, né, do museu. E o que mais? E é isso, assim, alguns pontos que eu achei muito bonito do filme, assim, de pegar alguns detalhes, como o espinho das árvores, o urso, né, os pássaros voando, e que eram elementos que você via também nas pinturas do museu, né? Então, quando representa imagens do dia a dia, ali do cotidiano, pegam alguns detalhes dessas imagens. Achei muito bonito isso, né? Que tipo, a arte realmente representa a vida, né? Não é descolado da vida. Gostei muito das cenas de comparação com a feira de antiguidades também, né? Achei muito bonito como a agitação da feira de antiguidades e do museu mais sério, né? Como tem todo esse protocolo, assim, que até um pouco a gente quer desconstruir do museu, né? Onde não tem tanta agitação, né? Tanta gente, como não é um lugar do comum, né? E aí é isso. Teve algumas outras anotações, mas aí eu acho que a gente pode ir conversando e falando até para ver se eu também não viajei muito aqui nas anotações. Obrigada, Ana. Obrigadão. Rafaela, depois Átila. Vamos lá, gente. Adorei os dois filmes. Me relembraram muito os meus trabalhos em relação aos museus também, né? A primeira parte foi aquela situação, né? Repito e corroboro com o que a Ana falou,
a respeito da importância da conservação, do que a gente precisa, né? E trazendo isso para cá, para Petrópolis, né? Para o nosso segmento, para o que eu estou vivendo na veia nesse último mês agora, né? Correndo atrás para que o nosso sistema de museus funcione. Finalmente, eu vi muito essa parte essa burocratização que a gente tem, né? E a intenção da desburocratização, né? Que a gente tanto busca para que a gente possa oferecer um acesso maior ao público, ao nosso turista. Então, a gente vê a parte interna do museu, né? Como que ele funciona de fato, porque não é só aquilo que está ali exposto, né? A gente tem muito mais trabalho até a gente chegar à exposição que está acontecendo ali, né? Então, poder ter essa parte como se fosse um documentáriozinho ali, mostrando como que funciona a parte interna, né? Essa parte da conservação do acervo, o que é um acervo, eu acho muito legal e me rememorou a quando eu trabalhava no Museu Imperial, né? Porque lá a gente trabalha com vários projetos e um dos projetos que eu conheci ainda na época da faculdade, porque o professor Maurício, ele foi meu professor na faculdade, né? É o projeto do Museu que Não Se Vê. Sim. É justamente mostrando essa parte do acervo, mostrando como é que funciona a museologia, né? E isso encanta muita gente. É um projeto pequeno, não é tão divulgado assim diretamente para turista, essa coisa precisa de um agendamento, porque vai até a museologia, vai na administração, vai na arquivologia e mostra como que é esse trabalho, né? Eu acho isso muito legal, a gente poder trazer essa informação, né? E o segundo filme não tem nem muito o que falar, assim, maravilhoso, né? Essa parte do entendimento, né? Em um papo gostoso ali entre as personagens, falando sobre o museu, sobre o que ele trata, o que ele apresenta, o como ele apresenta isso, e principalmente como que a pessoa que está lá naquele museu se sente olhando aquela obra, vendo aquilo, o diálogo com a monitora, né? Vamos colocar assim. Ali eu me coloquei no lugar dela porque eu fazia exatamente aquilo, né? Dos questionamentos, das induções. Mas o que vocês acham que é essa peça? Para que ela servia? Né? E eu acho isso muito importante, a gente ter esse diálogo do museu com o público que está ali. Porque muita gente visita o museu com aquela assim, o turista, né? O pensamento turístico. Eu vou no museu porque eu tenho que ir ao museu. Não, ele tem que saber por que ele está ali e, principalmente, ele tem que querer estar naquele museu. Não é só aquela coisa, eu vou visitar porque eu estou em Petrópolis, eu vou visitar porque eu estou em Paris. Não, eu vou visitar por quê? Né? E a gente hoje, na atualidade que a gente tem, a gente poder trazer, e a gente tem essa informação, né? Geralmente as pessoas hoje, eu acredito que seja uma minoria daquelas que vão por ir. Muita gente hoje já vai porque realmente quer saber daquele assunto. Ou se eu cheguei em Petrópolis, por exemplo, né? O que temos para fazer? Gente, nós estamos numa cidade histórica, temos museus, temos casas de cultura que trazem essas informações, não é só a nossa história. A gente tem uma diversidade cultural enorme sendo apresentada em Petrópolis, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção na monitora é o diálogo com as obras, né? O questionamento daquele público que está ali com ela sobre as obras. Isso foi uma coisa que me prendeu muito a atenção dela fazer o questionamento sobre o quadro, né? Será que qual é a principal função desse quadro? Qual é a principal parte desse quadro? E sendo que não tinha nada a ver com o título da obra em si, né? Então, esse questionamento, eu como educadora, me instiga, me chama atenção essa parte, né? Do o que você acha?
e vamos chegar a uma conclusão, porque cada grupo é um grupo, e ali a gente não tem exatamente qual era a intenção do pintor naquela obra. Então, a gente pode interpretar, a gente pode fazer, e eu acho isso muito legal. Então, assim, eu gostei bastante, trouxe para mim algumas ideias, inclusive para o nosso sistema, para o segmento, para a gente colocar em prática, e é sempre bom a gente aguçar essas coisas assim, né? Muito, muito bom mesmo. Poxa, Rafa, que legal! Quando eu assisti a primeira vez também, é que eu assisti uma vez, assisti de novo, depois assisti agora com vocês. E aí, eu também adorei. E a cada vez que a gente assiste uma coisa. Oi? Desculpa? A cada vez que a gente assistir o filme, a gente vai ter uma nova interpretação e a gente vai conseguir enxergar uma coisa melhor, prestar atenção em detalhes, né? É verdade, é verdade. Não, e é muito legal ela falar, eu vejo corrupção, eu vejo padres corruptos, eu vejo não sei o quê, que é, como você é historiadora, você sabe, né? É impossível a gente não ter um olhar anacrônico, né? A nossa realidade, a gente parte da nossa realidade e do que é familiar ou do que é a nossa lupa, né? E aí ela vê aquilo no quadro, mas é claro que ela também fez questão de provocar, quando ela viu que o interesse da pessoa era pela simbologia religiosa, ela, não, né? Olha ali, aquela imagem ali na Torre de Babel, aí mostra lá 3 personagens, enfim, um cocô. É humano, né? E não que o humano seja ruim. Mas é de construção, é humano. Não é? Aquilo é a síntese eu acho que da vontade, né, do diretor. Obrigada, Rafa. Aquila, depois agora. E depois o Zé, não sei se o Zé também. E depois a Vera. Então vamos lá. Primeiro, eu queria cumprimentar a Lília por essa combinação dos 2 filmes com a Ana Carolina e a Rafaela, porque foi formidável. Quer dizer, eu aprendi demais com as duas e com as duas em cima desses 2 filmes. Parabéns, Lília. Obrigada. Vocês duas. E depois é interessante que é francamente um filme de documentarista, né? Porque ele vê a pintura de uma maneira completamente descritiva e documental. Quer dizer, o aspecto formal não interessa, não é falado. Quer dizer, a composição dos quadros, a estrutura plástica também não é referida. Então, é um filme de documentarista que vê o Bruegel como um documentarista, né? E a monitora, né, fala uma coisa formidável, que aqueles símbolos que estão ali presentes significavam outra coisa no passado, mas que a gente pode ver no presente como uma coisa nova. Então, você não precisa de ver o significado pretérito, né? Como ele era visto no passado. Então, olha, adorei. Foi uma grande experiência. Esse filme lembra muito a Vardar, né? Isso! Tem a singeleza da Vardar, né? Isso, a singeleza, isso mesmo. E aí outra coisa que eu achei interessante é que aquele guarda do museu, ele inseria a canadense o tempo todo nos quadros da rua, nos quadros do bar. Quer dizer, ele criava quadros para ela, né? Então, ela sempre estava dentro de um quadro, que também foi muito bonito. Muito bom filme, obrigado. Que legal, obrigada, Áquila. Guará? Eu adorei, muito bom, porque principalmente o do museu, né? Porque realmente o museu, eu lembro, quando eu morava no Rio, eu era rata de museu, assim. Eu tirava uma vez na semana para ir para o centro e visitar os museus e tal. Então, a paz que dá, né? A tranquilidade. Às vezes eu estava chateada, aborrecida, eu falava,
vou para o museu. E te dá aquela paz, aquela atmosfera calma, tranquila. É muito bom. Eu adoro, adoro. E aqui é muito engraçado. Aqui, antes da pandemia, né? A última vez que eu fui, a moça falou assim: eu conheço você, você não é turista, né? Eu falei: não, eu estou aqui, eu acho que toda semana dentro do museu, porque eu adoro, gosto muito. E aí é isso, o filme mostra bem a atmosfera do museu, aquela tranquilidade, aquela paz, né? Uma sensação assim de paz mesmo. Muito bom, adorei, adorei. Deixa eu desmarcar aqui a mãozinha, que eu não sei como é que desmarca. Obrigada, Guará. Zé, depois Vera. Em tempos de Google e Wikipedia, né? Tá tudo muito fácil de você recuperar informação, né? Agora, a trabalheira e as vidas todas dedicadas que está por trás disso, né? Eu me lembrei que quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu lia muito, nem tanto, mas lia alguma coisa de ficção científica, né? Então, tem um autor dos mais importantes, ou talvez o mais importante de ficção científica daquela época, é o Asimov, né? E o Isaac Asimov ele escreveu uma série chamada Fundação, né? Foundation, e era em torno de um personagem, de um cientista que desenvolvia uma biblioteca eletrônica, né? Que acumularia todo o conhecimento. Era a Enciclopédia Galáctica, né? E você relendo isso, que foi escrito em 1942, né? Você encontra ali a estrutura do Wikipedia, né? Como uma coisa que coleta informação, inclusive voluntária, informação sem... né? E hoje em dia você vai chegando a um estágio que você fica assim, bom, vem cá, e como vai ser o futuro, né? Será que no futuro vão estar estudando as informações que hoje digitais borbulham numa profusão, numa velocidade gigantesca, né? Então, aquele primeiro filme do René me impressionou muito, da gente não parar para pensar na importância do que é uma biblioteca. Eu não sei quantos de vocês já fez pesquisa com os recursos que são disponíveis para todo mundo da Biblioteca Nacional Brasileira, né? É impossível olhar para essa Biblioteca da França e não remeter à nossa Biblioteca Nacional, que é uma instituição que eu duvido que 5 países no mundo tenham algo parecido, tá? A Biblioteca Nacional do Brasil é realmente uma coisa extraordinária, né? Eu fiz algumas pesquisas. Hoje em dia, a tecnologia permite que você busque qualquer coisa, palavras, expressões, e a hemeroteca da Biblioteca Nacional encontra aquilo numa página de jornal, ou seja, ela transforma imagem em texto e faz pesquisa em cima daquele texto, né? E é de uma utilidade inacreditável aquele negócio, né? Então, eu rendo minhas homenagens às bibliotecárias, né? E deixo para falar de museus num outro capítulo, porque aí você está falando também da maneira que pessoas de extrema dedicação não só trabalharam pela conservação e tudo mais, mas toda essa classificação, agrupamento, encontrar ideias que reúnam essa coisa gigantesca, maravilhosa que é o cérebro humano e a capacidade de expressão, seja ela artística, ou seja ela de artefatos, ou de tecnologia, do que for, tudo se pode colecionar e, quem sabe, aquelas famosas cápsulas do tempo que são enviadas para pontos distantes do universo possam contar a história do que foi essa civilização que aconteceu por um átimo de tempo no planetinha, lá no terceiro planeta do Sistema Solar. Que ótimo! Obrigada, Zé. Essas cápsulas são meio isso, né? Outro dia eu fiquei sabendo que... Lembra aquele filme que a gente adorou, que o filho do Acla tinha falado?
Cadillac Records. Aí tem uma música lá do filme que foi enviada para o espaço num disco de ouro, né? Aí ele comentou assim, eu falei, olha, eu descobri isso, né? Ele falou, né? Vai ter um ETzinho lá com toca-disco, né? E aí, então, tipo, além de ter a tecnologia, né? Tem que também ter a coisa de decifrar, né? Quem somos nós. Tem um filme que era do Kubrick e que o Spielberg terminou, que eu amo de paixão, que é puro Walter Benjamin, que é lindo, que é Inteligência Artificial, com aquele menininho do filme do Shyamalan, né? Do Seu Sentido, né? Eu vejo pessoas mortas, enfim, que até virou meme, mas ele é o boneco que sobrevive, né, ao fim da espécie humana, e ele é que vai contar o que é humano, que é meio uma metáfora, uma metalinguagem do que seria o cinema também, né? O cinema também é essa coisa do que a gente acha do Bruegel hoje, né? Conta a gente, né, para, sei lá, talvez não seja para ET, talvez seja para outras gerações, né? Mas era assim que se vivia, era assim que se pensava. Ou hoje em dia a gente pensa que é assim que se pensava naquela época, enfim, essas coisas, né? Posso só complementar uma coisinha? Pode, depois da Vera. Pode sim, Ana. Então tá. Não, só porque eu gostei bastante do comentário de todos, mas só queria complementar que a busca pela hemeroteca é graças às palavras-chave, né? Que até fala bastante no filme, né? Graças à indexação, palavras-chave. E no museu, na museologia, no museu, a gente tem esse mesmo trabalho, só que a sorte do livro é que muito do conteúdo já está no próprio objeto em si, né? Então, a indexação é um pouco mais fácil. No museu já tem todo um trabalho mais complexo de pesquisa também, mas graças a essas ferramentas de informação, nos auxiliam bastante na atividade, tanto de preservação da informação quanto do objeto. Nossa, o que seria de mim? Eu comecei a trabalhar com Atlas, se não fosse o OCR, né? Optical, enfim, que é o que lê a palavra na imagem, né? Então você tem lá o PDF, às vezes que não está renderizado, não está, ou você tem a fotografia de um texto, e aí você quer saber, enfim, alguma informação, como é que você vai saber aquilo, né? Se no nome do arquivo não tem, aí você vê lá, o arquivo é de 2012, eu comecei a trabalhar com ele em 2019, eu falei, meu Deus, cadê a pessoa que trabalhava aqui para me dar essa informação? Por isso o vocabulário controlado também nessas instituições. Total, né? Imagina, as pessoas vão passando, vai tendo uma rotatividade, como é que essa informação é passada, né? Aí, então, as tecnologias, elas ajudam a gente a dar um Ctrl F, encontrar a informação que a gente quer, e, de repente, a gente fala, meu Deus, como é que seria isso antigamente? Né? Que tudo era no papelzinho. Tem uma coisinha que eu queria comentar, é que essas tecnologias, elas estão chegando já ao absurdo de permitir que você transcreva e leia, por exemplo, manuscritos em línguas antigas, etc. e tal. Mas também permite o fake, né? Você consegue publicar um manuscrito antigo falsificado, né? Você pode alterar textos na imagem, né? Então, e daí vem muito mais coisa, né? Isso que eu estou dizendo. Eu acho que no futuro vai ter que ter até o museu das coisas que não foram ditas, o museu das fake news, sei lá, alguma coisa assim. Exato. Vera, depois Eli, depois Cláudia. Tá. Eu achei maravilhoso, porque assim, eu adoro Bruegel, né? Para mim, Bruegel foi Eu era adolescente, meu pai comprava aquela coleção dos pintores, né? Ele comprou todos, tinha todos lá em casa. Mas assim, eu me apaixonei pelo Bruegel, justamente porque é isso, né? Ele tem vida, né? A gente via aquelas pinturas, era uma coisa assim, meio... Porque primeiro tinha igreja que não deixava, e depois tinha era a representação de pessoas que pagavam para os pintores fazer, sei lá. E Bruegel é aquilo da onde que surgiu aquilo, né? E ele, então, eu acho que o documentarista ele presta uma homenagem ao Bruegel, né? Como
que aquilo já era cinema, já era... que tem vida, né? Você olha assim, está se mexendo. É impressionante. E aí, eu fiquei pensando, talvez o Átila possa falar alguma coisa disso, que realmente como a Holanda produziu um naipe de pintores assim, maravilhosos, né? Que se destacaram pela criatividade, aquela coisa da cor, né? Que mostra alguns quadros. Que eu fui a Amsterdã, né? Eu fui no Museu Van Gogh, fui lá na casa do Rembrandt, e mostra que eles faziam a tinta, porque não tinha assim, tinta para comprar, tudo que é tipo de tinta, não tinha, eles faziam muitas vezes as tintas, né? E assim, parece mágica aquilo, como que eles faziam. Aí eu tive pensando, por que será que na Holanda, eu não sei, pelo fato de que lá teve uma coisa mais... Não era tão submetido justamente à Igreja Católica, né? Teve uma fase dos irmãos Witt, né? De Witt, uma coisa dos protestantes, que tinha uma coisa mais questionadora e tinha uma certa liberdade de pensamento, né? Da terra de Spinoza. Então, talvez, eu não sei, aí ela talvez possa dizer alguma coisa sobre isso. Eu fiquei pensando assim, eu nunca tinha parado para pensar, mas hoje o Bruegel me mexeu com a minha cabeça nesse sentido. Eu falei assim, nossa, quantos pintores incríveis, né? Mas acho que ali ele quis prestar homenagem mesmo a essa coisa do documentário, da vida que tinha naqueles quadros. E aí... eu me lembrei também daquele museu que tem em Paris, que é o Quai Branly, que é o Museu dos Povos Primitivos, que é muito impressionante, porque assim, é o Museu dos Povos Primitivos. Tem uma sala para cada povo primitivo do planeta, que vocês podem imaginar, né? Do Brasil, de vários países da América Latina, do Oriente, muita coisa. Mas cada sala tem uma música própria, tem um filme, é tudo digital para caramba, né? Tem alguns objetos, algumas coisas, e é tudo super digital. De qualquer forma, você entra naquela cultura, naquele povo, né? E como tinha criança, como tem estudante, eu achei fascinante. E aí, caindo para Petrópolis, assim, eu acho que Petrópolis, a gente tem um museu que é uma casa, né? Era a casa de veraneio do imperador, e que a gente entra lá, a gente se sente um pouco em casa mesmo, né? Uma casa, tem a sala disso, daquilo, o quarto, não sei o quê, um pouco da vida daquelas pessoas, né? Que moraram ali. Mas eu acho que talvez possa ser enriquecido com mais recursos modernos, né? Talvez isso de pesquisa, de detalhamento, através de recursos digitais, entendeu? Detalhamentos da vida das pessoas, das situações, de como é que era, né? Eu acho que isso talvez possa ser feito, né, no museu, para ele ficar até mais vivo, né? Mais interação, porque lá no Quai Branly você tem isso, você tem muita interação digital, né, com o acervo. E eu me lembrei disso, e por último, só para fechar, a biblioteca daqui de Petrópolis, que eu frequentei muito a biblioteca antiga. A minha mãe também, minha mãe era uma rata de livro, então a gente ia, pegava os livros, devolvia. Esse prédio novo, eu vou confessar para vocês, eu nunca entrei, porque eu acho um monstrengo assim, pode ter um valor arquitetônico, mas me assusta, não me atrai. É uma coisa assim, que é uma pena, né? Eu não sei. Então é isso. Depois do Eli, a Cláudia, e aí depois a Ana, pode comentar um pouquinho do projeto de digitalização do acervo, e não só do acervo, né, mas uma visita guiada que eu ainda não conheço, não sei se já está disponível,
do Museu Casa do Colono, né? Que eu nunca fui, infelizmente, eu tentei umas 3 vezes. Como eu não dirijo, eu dependia de carona, né? Nem sei que ônibus que pega para ir para lá. Mas aí, nas 3 vezes que eu fui, caminho para ir para ver o pôr do sol, não sei aonde, enfim, voltando da cachoeira, aí estava de carona, então nunca consegui ver o negócio aberto. E aí, depois, se você quiser contar um pouquinho, porque tem uma ultra tecnologia ali também, né? E aí, então, Eli, depois Cláudia. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer essa curadoria brilhante da Lília hoje. Foi um show de bola, esses dois filmes, né, que retratam um pouco da gente que é de Petrópolis, né, que vive uma cidade em volta dos museus, né, e são as nossas maiores riquezas, né, depois da natureza, claro, né. Então, acho que foi uma brilhante ideia de projeto e que deu certo e que a gente faça mais assim, né, durante o ano, e que eu adorei essa coisa das convidadas e tal. Minha filha tentou hoje. Próximos, hein? Porque Oi? O Eli vai ser um dos próximos, porque o Eli, ele é uma enciclopédia viva da história do teatro em Petrópolis. E aqui tem muita história, ele conhece tudo que já foi apresentado na cidade, assim. E aí, então, em breve a gente vai ter o Eli aqui também, quando for o segmento do teatro. Obrigado. E estou aí para colaborar. Eu acho que também por esse momento de arte, esse momento que a gente precisa de muita arte, né? Você também acertou muito, né? E tem acertado há mais de um ano, né? O Cineclube continua dessa forma, né? Estupenda e única, né? E a minha filha tentou iniciar hoje no Cineclube, rabiscou a tela, desculpa, no meio do filme. Que legal, adorei saber. Eu vi aqui no bate-papo, que legal, então é possível outras pessoas interagirem enquanto o filme está acontecendo. Parecia coisa de criança mesmo, porque foi bem na cruz de Cristo. Eu falei, será que é algum hacker, né? Da cruz? Perdão. Mas eu também tive essa experiência que a Vera, né, em alguns museus, e o que mais me marcou foi o Jane Frank, né, que também tem... Eu achava estranhíssimo, eu com 16 anos, né, ver que tinha uma sala só dedicada ao Hitler lá, né, para falar sobre ele. Aquilo sempre me estranhou. Se alguém souber me explicar o porquê, dentro do museu de Anne Frank, né, falarem sobre o cara de uma forma, né, nem era muito depreciativo, não, né? Não sei se isso mudou, né? Já faz algum tempo. E Van Gogh também é um museu que chama muita atenção. Estou falando do caso da Holanda também, né? E são filmes, né, que assim é uma aula, né? E a gente está muito acostumado, né, de quando não é do Cineclube, né, ver coisas muito comerciais, violentas e relembrar que a gente tem o Cineclube, essa função social, né, que é única também, maravilhosa, relativa à preservação da nossa memória e gerar uma reflexão que a gente não vê em outro lugar, é de um grande avanço para nós, né? A gente tem que valorizar muito o Cineclube. Não é à toa que tem inúmeras premiações, né? Não só do seu trabalho, Lília, mas do projeto. E eu, particularmente, como petropolitano, espero que tenham muitos anos ainda de vida. A gente vai conseguir se encontrar. Há um ano atrás, né, o Cineclube teve, né, o seu último encontro ao vivo, assim, mas não o último encontro oficial, né? A gente terá outros encontros ao vivo. E esses filmes foram fortes também, me remeteram à Biblioteca também Nacional. Minha mãe levava muita gente, né? Ela era uma mulher de inúmeras faculdades e ela levava muita gente para conhecer também. E é bom saber que a gente tem coletivos que a gente pode se agrupar para não perder, não deixar a peteca cair, né? E a arte é viva, né? A arte é viva, o audiovisual, com o teatro, com a dança, com a música, com a literatura, né? Tudo isso você está abrangendo no seu projeto de uma forma espetacular. E sobre o teatro, só um parênteses aqui,
eu sou muito cria do Carlau Lopes e do Raul, né? As primeiras referências que eu tive aqui em Petrópolis nos anos 80 foi dos festivais memoráveis, né? Tem até um que vai fazer em 2023 30 anos, o Festival de Outras Terras, né? Que era internacional. Então, assim, respirar arte com vocês para mim é um privilégio. Somos privilegiados no meio dessa crise, que eu não gosto de falar muito, né? Que é crise, ou que momento triste, não, entendeu? Esse momento de superação para a gente seguir. E muito obrigado, Lília. Obrigada a você, Eli. Brigadão. Valeu. Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada. Não, a minha fala, na verdade, ela ficou um pouco atrasada, né? Porque eu, como arquiteta, eu parei um pouco na fala da Ana, quando ela fala dos primeiros museus, da questão da Revolução Francesa, da identidade. Então, eu fui lá, eu como arquiteta, fui lá para a arquitetura, né? Eu fui lá das origens disso tudo. Viajei, né? A Ana falando, eu fui lá para as expedições de Pompeia e Herculano, né? Ainda no século XVIII, justamente desse resgate todo da arquitetura clássica, que será um berço do início desses acervos, desses museus, né? Como a Ana disse, o Louvre é considerado como se fosse o primeiro grande museu, com uma filosofia toda educativa, virada para a educação, para a formação de uma identidade. E aí tem essas outras pequenas coleções particulares. Na verdade, bem antes do Louvre, né, Ana? Já tinha uma infinidade de outras coleções particulares que não tinha tanto esse viés educativo que o Louvre vai ter. Eu acho que o grande gancho do Louvre ter considerado... Eu estou falando um pouco em cima da fala da Ana, tá, gente? Um pouco dessa questão do viés educativo, do Louvre ser considerado, talvez, né, o primeiro grande museu, porque ele vai ter todo um viés voltado para a educação da grande população, da grande sociedade, porque antes essa troca de obras de arte, todo aquele mercado, né, mercado paralelo que existia das grandes obras de arte, dessas expedições, desses saques ou roubos, ou que seja, dessas obras de arte, ela rodava dentro de um Ana, você me corrige, tá? Ela rodava mais dentro de um núcleo menor, né? De um núcleo mais reservado, de grandes colecionadores e pessoas de grande poder econômico, social, político. Essas obras elas não chegavam ao acesso da massa, da população. E o Louvre vai ter esse viés, né? Da obra chegar com uma questão educativa, mostrando todas essas riquezas que foram, entre aspas, saqueadas, trazidas dessas grandes expedições pelo pitoresco, pelo exótico. Vai ser o Egito, o Irã, o Iraque, né? A antiga Pérsia, a Mesopotâmia, essa região toda. E até hoje eu vejo o museu, como o outro fala um pouco, todo mundo está se remetendo um pouco aos seus pais. Eu também sou muito grata, talvez eu ter seguido, eu acho que me fez seguir justamente a arquitetura, foi toda a sementinha que meus pais semearam, né? Colocaram em mim e meus irmãos, meu irmão, apesar de não ter seguido essa área das exatas, foi para a área médica, mas ele é um grande apreciador de artes, porque eu acho que essa importância dos pais levarem os filhos para os museus, se tornar isso um hábito familiar, um hábito dos finais de semana, do cotidiano, do lazer da família, como foi no meu caso, foi de grande valia, né? Eu sou extremamente grata aos meus pais até hoje, né? Tinha um museu, ele nos levava. E eu acho que isso é muito importante aqui em Petrópolis, plantar essa semente da educação patrimonial, da ida das escolas ao museu, a importância do museu ser
sim, um local de estudo, de cultura, de pesquisa, de conhecimento. Então, envolver as crianças desde pequenas, desde mesmo de pré-primário, como a gente chamava antigamente, né, primário, até posteriores agora, né, Ana, a gente tentando envolver aí os alunos e do projeto, a grande maioria dos alunos da própria Faculdade de Arquitetura não conhece os museus de Petrópolis, só vão quando tem que fazer algum trabalho. Mas tudo bem, nem que seja assim, nem que seja fazendo um trabalho acadêmico, mas vão conhecer, vão ter oportunidade de conhecer. Então, eu acho que o trabalho feito nas escolas, né, que vocês fazem, né, Ana, muito bem até isso no Museu do Colono, de levar a ensino fundamental, ensino médio, trazer atividades lúdicas, inclusive com essas crianças, eu acho muito importante, porque desde pequena que a gente tem que semear esse valor que é imensurável, né, que o museu proporciona a todos. É isso. Tá Obrigada. bom, Cláudia. Obrigadão. Doutor Luiz, a Vera levantou a mão, mas posso deixar o doutor Luiz falar? Doutor Luiz, depois eu falo, não tem problema. Então, tá bom. Doutor Luiz? Bom. Depois o Acla. Então, o doutor Luiz, depois a Vera, depois o Acla. Vamos, então, botar as coisas um pouquinho no que eu penso. Primeiro, o filme sobre a Biblioteca Nacional da França, eu acho que foi muito interessante. Agora, eu gostaria de... eles mencionam por alto um pouco, mas uma biblioteca hoje não é só um monte de papel velho. Eu acho que uma biblioteca hoje é um monte de eletrônica e um monte de memória eletrônica, não é? A qual você terá acesso tanto quanto necessite. E também, só um detalhe, entre as coisas que aconteceram no século XX, que mudaram a humanidade, uma delas foi o projeto Apolo de levar um homem à Lua. Não por causa do homem na Lua, que isso aí foi absolutamente secundário, mas por causa do satélite. Com o satélite, nós temos acesso ao mundo inteiro, na hora. Isso está mudando toda a humanidade. Esse é um ponto sobre o primeiro filme. Sobre o segundo filme, eu achei um pouco arrastado, um pouco lento, né? Mas também interessante, principalmente por chamar a atenção de detalhes das pinturas que, muitas vezes, quando nós estamos sozinhos observando no museu, nós não vemos esses detalhes. Nós estamos vendo a pintura enfim, no ponto que ela chama a atenção e não nos detalhes de fundo de pintura, que às vezes são importantes também para avaliar o que o pintor, o que estava tentando documentar e retratar. Bom, aqui na minha casa eu tenho um objeto que é um objeto de museu, né? Que é um castiçal com uma concha esculpida, né? E as iniciais CO, que é de Cândido de Oliveira. Cândido de Oliveira foi o avô da minha avó, Cândido Batista de Oliveira, e ele foi ministro da Fazenda por volta de 1860 ou coisa assim. Ele era o avô da minha avó.
Olha! Então, é meu ancestral distante, né? Mas está aqui essa peça até agora, né? E veio da casa, exatamente da casa da minha avó, e eu disse que eu queria essa peça. E eu, talvez, conforme for, deixe para o próprio Museu Imperial. Né? E livros, eu tenho aqui um monte de livros também, né? E ainda agora estive rearrumando uma estante, e cada livro que a gente vai rearrumar, eu pego e começo a ler também, e a ver o que está e como é. Então, isso é interessante. E nessa época de ter que ficar em casa, a existência de livros em casa é muito importante. É o que eu tinha a dizer. Agora vamos ouvir os outros. Obrigada, doutor Luiz. Vera, depois Acla, depois Ana. Eu pulei a Ana, mas aí depois ela fala. Vera, Acla e Ana. Sim, assim, acho que foi a Rafaela que falou, né? Que como que Petrópolis tem museus. Petrópolis, para mim, hoje em dia, que eu saí daqui tanto tempo, voltei, é uma cidade-museu. A cidade toda é um museu. Assim, o centro histórico, né? Claro que os distritos já não é tanto, mas mesmo assim, lá também você tem características de museu, de época, né? Que são muito importantes, é uma joia preciosa, tem que cada vez mais ser preservada, eu acho isso, né? E outra coisa que eu me lembrei, que eu esqueci de falar, foi que essa característica, né? Você tem assim, o tipo da arte que era estática, que era aqueles quadros, aquela coisa encomendada, que tudo bem também, é um registro de época, de pessoas, mas tinha muita censura, né? Teve uma época que a igreja, você só podia pintar coisa sacra ou retratos de pessoas. E eu vi um museuzinho em Paris, que foi minha irmã que deu a dica, que é um barato, que chama Museu da Idade Média. E é pertinho da Sorbonne. E era uma casa, para começar, é uma casa que foi uma terma romana. No subsolo da casa, você tem um museu que são relíquias do século I, sabe? Da época que nem era Paris, tinha um outro nome, esqueci agora. Então, tem uma relíquia romana, porque era uma terma romana embaixo daquela casa. E em cima... Lutécia. Lutécia, não, o nome da cidade, tinha um nome que eu esqueci agora. Aí, em cima, é uma casa, né, bem antiga, e eles fizeram um museu, que não é muito grande, mas que é o seguinte, é um museu que só tem objetos de uso, talheres, roupas, coisas de uso cotidiano da Idade Média, né? E o que mais me impressionou é que as tapeçarias, porque as mulheres, elas não podiam fazer nada, né? Então, uma das coisas que elas podiam fazer é ficar bordando, né? E elas ali eram coisas de nobres, né? Assim, então elas bordavam com fios assim maravilhosos, e elas bordavam cenas do cotidiano, que é uma coisa incrível, que é lindíssimo. Cenas do cotidiano, então é como se fosse assim, a dama tal, no piquenique tal, e é enorme, é um negócio enorme, assim, várias pessoas, cavalos, a dama, os rapazes, Gente, eu fiquei assim impressionada. Eu falei assim, gente, como que é isso? Eram quadros, só que eram bordados, entendeu? E conseguiam fugir dessa coisa da igreja, porque não era uma pintura, né? Era uma coisa que a mulher fazia lá, se distrair, né? E que eram cenas do cotidiano. É muito legal, muito interessante. E tem também uma sala
dedicada ao mito do unicórnio, porque aí já é uma outra história, que é uma longa história, mas que tinha essa coisa dos 4 sentidos e o 5º sentido, que era a intuição, que era representado pelo unicórnio, que cada sentido era representado por um animal. E sempre a mulher é que conseguia se comunicar com esses... Ela que conseguia ter esse 5º sentido, né, que é representado pelo unicórnio. Então, tinha uma sala só dedicada a isso, com várias tapeçarias. E, assim, é uma coisa muito, muito, muito legal, muito bonita. Então, assim, essa coisa do museu, né, ele não ser só uma coisa assim, de quadros, né, de pinturas, né, dele poder trazer toda essa vida, né, todo esse cotidiano, essa coisa mais documental mesmo da vida das pessoas. Então, isso é muito interessante. E uma outra coisa que eu queria perguntar para o Eli se ele conheceu o professor Maurício. Ele conheceu o professor Maurício? Do MPB? Professor Maurício de Melo Silva. Maurício, sim, do teatro. Você conheceu ele? Né? Ele era... Sim, conheci. Que bom. Então tá, que legal, Vera. Pô, fiquei a fim de conhecer esse lugar também, porque tem a tapeçaria que conta a Batalha de Hastings, né? A criação da Inglaterra, que está lá na França, né? É Museu da Moyen-Âge, da Idade Média, que é pertinho da Sorbonne, quase do lado. Gília, eu posso fazer um complemento, contar uma historieta da França em relação ao que a Vera disse? Pode, fala, depois eu Áquila. Eu estava numa época em Paris, e junto a Paris tem uma cidade chamada Saint-Germain-en-Laye, e tem um castelo ali, que foi um castelo onde reis nasceram e cresceram, enfim, e que hoje é um museu da pré-história. Nossa. Não é da Idade Média, é o museu da pré-história. E então são objetos que são encontrados, enfim, alguns enterrados ou em locais onde você não tem um registro escrito do que aconteceu. Eu estava lá com a minha mulher e houve-se um ploque, ploque, ploque daquela madeira lá do chão, enfim, alguém quebrando o silêncio do museu, e depois uma voz dizendo em bom português: vamos embora, porque aqui só tem velharia. Era algum brasileiro? Era um brasileiro. Mostra o padrão cultural de quem vai à Europa, não é? Aqui no Brasil. Tá certo. Áquila? Voltando a Petrópolis, eu gostaria de falar da cidade-museu, né? Cidade-museu do poder, não é? Do império. Você tem a cidade-museu fabril, você tem as vilas operárias, tem a ideia de que a gente esquece que a industrialização de Petrópolis é simultânea de São Paulo. Então, Petrópolis é uma cidade moderna. Você tem uma estrada que chama União Indústria. Então, Petrópolis nasceu com um projeto moderno, né? E outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre o uso de tecnologia no museu. Quer dizer, Petrópolis gira um pouco em torno do museu, né? Quer dizer, o museu é um pouco a alma de Petrópolis, né? E agora falta momentos da história que o museu abordaria, não é? Do tempo que o museu abordaria, como, por exemplo, a campanha abolicionista, a Guerra do Paraguai, a campanha republicana. Você não tem nada disso no museu. Quer dizer, o museu é uma residência e falta um pouco esse aspecto histórico no museu, que talvez pudesse ser resolvido através de tecnologia moderna, né? Então, você tem uma coisa documental sobre a Guerra do Paraguai,
que é importantíssimo, né? É isso que eu penso também, exatamente. Então, não é discutida. E a campanha republicana. Então, isso poderia ser resolvido através de tecnologia. E outra coisa que eu queria fazer é um convite, porque nós temos o Museu Imperial, que era a casa do imperador, não é? E também tem a Casa Burguesa do século XIX, não é? Que está aberta ao público, chama Casa de Petrópolis, na Avenida Ipiranga, que ela tem o térreo muito bem conservado, então você tem papel de parede, cortinas, agora tem cristais, objetos de uso, à mostra, além de uma exposição que chama 19, 20, 21, que é 19 a própria casa, não é? E arte do século XX e do século XXI presentes lá e aberta ao público. Além do que, haverá proximamente a inauguração de uma exposição de escultura contemporânea nos Jardins de Glasiou. Glasiou foi o paisagista que projetou o jardim. E com objetos do maior interesse, é uma exposição lúdica, divertida, bonita, que vai inaugurar proximamente. Então, todos estão convidados. E além de passear naquele jardim que é grátis, não é, que é um parque fantástico. Outra coisa, você tem a possibilidade do Museu Fabril, você tem das Vilas Operárias, você tem a Casa do Imperador, você tem as residências do Imperador e a residência burguesa do século XIX, que é a Casa de Petrópolis. Parabéns, Átila. Obrigado. Muito bom. Tem muita coisa, Petrópolis tem muita coisa, né, de museu, patrimônio cultural, né, é um patrimônio vivo, né, na cidade. Só antes de falar um pouquinho da Casa do Colono, né, que a Lilian pediu para falar, eu só vou voltar um pouquinho no filme, assim, que eu achei muito bonito, e que, já que o tema, né, do evento é cultura, para quê? E eu gostei muito no segundo filme, que eu gosto de simplificar, né, que é a cultura curadores, né? Então, a protagonista estava com um familiar doente, né? Então foi ao museu para se sentir melhor, ela cantava, né, no hospital. Se falou muito também do cinema, da arte, né, das pinturas em geral. Então eu gosto muito dessa conclusão, né, de que sem a cultura nossa vida seria muito muito pior, né? Então é o que, ainda mais nesse momento, né, de pandemia, a cultura nos ajuda bastante a aliviar os problemas, as dores e tudo mais. Eu gosto muito da frase do professor que eu tive na faculdade, ele é o atual diretor do Museu da República e do Palácio Rio Negro também, que museus são pontes e janelas para diversos mundos, culturas, tempos. Então, toda essa imagens, né, que foram misturando, né, de hoje, do dia a dia, com as imagens do acervo, né, do museu, faz toda essa ponte, né, essa relação, traz essa troca, né, com o passado, o presente. Porta, por favor. E nos traz uma reflexão também para o futuro, né, que queremos. Eu gostei muito da parte do filme quando ele fala não do sexo em si, né, mas da nudez, né, como ele tenta trazer, né, essa coisa natural, a nudez é natural, né, e como a gente tenta desnaturalizar, né, a nudez, né, criar essas questões do pudor, e como isso era um assunto, mostrou os alunos lá todo distraído, não estava nem aí para a exposição, mas quando falava de sexo, apareciam as cenas, né, de nudez, chamavam a atenção dos alunos, ou aquelas questões de associar com filme de terror, né? E é o que a gente faz um pouco, né? A gente traz a nossa reflexão de hoje para
assuntos e objetos do passado. Impossível a gente não associar. E, então, eu gostaria de convidá-los também a todos a conhecer o Museu Casa do Colono, né, o Museu Casa, né, então ele fala, né, representa o dia a dia de imigrantes germânicos, né, que ajudaram na construção da cidade, então são pessoas comuns, trabalhadores de diversos ofícios, marceneiros, carpinteiros, pedreiros, músicos, né? Então, com a pandemia, a gente conseguiu fazer um tour virtual pelo museu, então a gente tem recursos de hipermídias, que é narração, vídeos, né? Há informações complementares ao acervo que está sendo visto, né? Então, você vai ter uma visita em 360 graus, dando uma noção de perspectiva mesmo que está conhecendo o ambiente, e vão ter recursos de texto, áudio e vídeos, né, para complementar o assunto, a vitrine, o objeto que está sendo visto. E no próprio site, né, vocês vão ter também acesso, no próprio tour virtual, né, uma visão panorâmica do bairro, né, então vão conseguir ter uma noção também aonde esse museu está inserido, e um site que está digitalizando, que a gente está em processo de digitalização, né, de arquivos privados de pessoas comuns ou personalidades de Petrópolis. Então, o primeiro acervo que foi digitalizado foi do Ernesto Augusto Bauer, né, que foi um historiador da cidade, um dos fundadores do Clube 29 de Junho, foi membro do Instituto Histórico de Petrópolis, né, então que fez uma pesquisa grande sobre a imigração na cidade. Então, ele foi o primeiro acervo, não só porque ele foi também um dos idealizadores do Museu Casa do Colono. Então, a gente quis prestar uma homenagem ao seu patrono, né, que, através da sociedade civil organizada, né, lutou para a construção do Museu do Trabalho em si na cidade. Então, convido a todos, né, o tour virtual está disponível no site da Prefeitura, que é www.petropolis.rj.gov.br, aí tem / Casa do Colono, mas está disponível na primeira página do site ou nas redes sociais do museu, que é do Facebook e no Instagram, Museu Casa do Colono. Tá então bom. É isso. Obrigada pelo espaço. Obrigada. Muito legal, Ana. Tem uma coisa, antes de passar para a Rafaela, depois da Rafaela, o Otávio, levantando o dedinho. Eu também quero ler o que o Zé escreveu aqui, até comentando isso que o Zé escreveu. Vou ler. O acesso à cultura é como o acesso à vacina e remédios. São direitos humanos e devem ser gratuitos. Se os produtores de vacinas, né, e remédios são fartamente remunerados, por que não a produção cultural, né? Isso é uma coisa, né? Porque a cultura, ela é vista, principalmente agora na pandemia, a gente vê que a cultura ela é vista mais como entretenimento, né? E aquela coisa assim, como se fosse uma coisa menor, né? E, na verdade, a gente está vendo que é o que está mantendo as pessoas vivas também, né? Muito do que tem sido produzido aí, que é o que tem mantido enfim, a sanidade, né? De quem pode ficar em casa também, né? Mas uma coisa que eu queria comentar, Mário de Andrade, né? Tem até lá no museu dele, lá na casa dele, em São Paulo, né? Há uma gota de sangue em cada poema, e o Mário Chagas falou, há uma gota de sangue em cada museu, que aí eu acho que é fenomenal, que fez eu quase vomitar quando eu cheguei no British Museum, não consegui ficar mais de meia hora lá. E olha que eu fui em um monte de museus lá, mas lá aquele negócio... É que nem Ouro Preto também, parece que está em Auschwitz, né? É uma coisa muito louca, assim, né? Aquela sensação de que a história não
não consegue apagar, né? Porque a Carolina falou de muitas coisas, né? Dá vontade de fazer um evento assim, a Carol e a Rafa, né? Falaram de coisas assim que é um tema para cada evento, né? Interatividade, memória, esquecimento, digitalização, né? O pertencimento, a população, né? A seleção, a edição dessas memórias, né? Então, quando a gente fala de sangue, a gente fala exatamente disso, né? Obrigada, Zé! E aí a gente fala desse tipo de seleção, né? Porque da mesma coisa que, da mesma forma que o Louvre foi criado, a gente viu aqui o Francofonia o ano passado, né? Que tinha um personagem de Napoleão falando, todas essas guerras são para isso, né? Para exibir, né, toda a pilhagem que eles fizeram, né? E também a gente viu há um tempo atrás, há uns 3 anos, o Churchill, né, falando da guerra e não cortou o dinheiro, a verba para a rádio, para a cultura, enfim, ele manteve até onde pôde a verba, mesmo cortando de tudo, né? Porque todo o esforço, todo o dinheiro estava sendo para a defesa, né, da população, e da cultura ele tentou manter, porque ele falou, mas se a gente está em guerra, é por isso que a gente está em guerra, para defender isso, né? É para defender isso tudo aqui que vale a pena, né? É por isso que a gente está em guerra, mas aí no sentido não de pilhar e ostentar, né? Mas proteger a herança toda, né? E aí a gente vê também na fala de uma de vocês, assim, que a gente também vê ali no filme, mas muito discretamente, que é essa coisa da função dos museus criarem e guardarem uma história, mas da legitimidade das coisas estarem lá, né? O Dr. Luiz falou desse candelabro, né? Das coisas que podem ser doadas, né? Mas o acervo não é feito dessa forma, né? O acervo ele tem até o significado das coisas que estão lá são atribuídos de uma forma, às vezes, completamente violenta para um outro grupo, para um outro público, né? Então, todo esse pensamento que não é só pela tecnologia da informação, né? Ciência da formação, que é a biblioteconomia, né? Não é só essa parte mais, enfim, burocrática, né? É uma parte, assim, que ela é extremamente interdisciplinar, né? Política, psicologia social, história, antropologia, enfim, filosofia. E aí você tem tantos valores ali, né, para ressignificar as coisas hoje, né? Por enquanto. Não é para sempre, é por enquanto, porque elas vão mudar de significado em breve, né? E é assim, né? Todo o Benjamin também, né? Que é essa ideia do Mário Chagas, né? Todo objeto da cultura é objeto da barbárie, né? Não deixa de ser isso, né? E os seus significados vão mudando, né? Com o tempo também. Rafa? Não, são 2 comentários rápidos, né? E emendando no que você acabou de falar, né? Desculpa, eu desliguei seu vídeo, eu queria colocar você no PIN. Isso, obrigada, pronto. Desculpa. Eu queria aumentar você. Assim, o que você está emendando no que você falou, né? De todo museu, e aí eu tenho, né? Todo museu ele tem uma função social, né? Para cada época em que ele foi fundado, em que ele foi criado, ou que ele foi pensado, o museu ele tem uma função social, sempre terá, né? E eu ainda trago mais, o museu ele tem uma função emocional, para que busca o museu por si só, né? A gente viu no filme, a gente ouviu comentários aqui, às vezes eu estou para baixo, ou eu estou muito estressada, eu vou para o museu, né? E lá a gente encontra. A gente pode estar olhando para o nada, mas a gente olha para dentro da gente também, né? Com isso. Então, eu já vivi algumas situações assim também dentro do museu, tanto minhas quanto dos outros, né? De estarem se
se reencontrando consigo mesmo ali, analisando uma imagem, ouvindo o que a gente falava nas monitorias. Então, essa função social do museu, ela é bem bacana, né? E só a questão de informação também, eu acho que foi a Vera que perguntou, que comentou, e o Átila também, né? O Museu Imperial, ele também tem grande parte do seu acervo digitalizado através do DAMI. Eu trabalhei no museu há 10 anos atrás e o DAMI já existia, né? Que é a digitalização do acervo do Museu Imperial. Então, a gente tem grande parte desse acervo já digital no site do museu para que a gente possa fazer essas buscas. E aquilo, se eu não me engano, no Som e Luz, ele trata da Guerra do Paraguai. Tem muito tempo que eu não assisto Som e Luz, mas se eu não me engano, ali tem... Trata, isso, no Som e Luz ele trata da Guerra do Paraguai e de outras situações pós-império, né, ali no caso, durante o Império, algumas coisas que apareceram ali no longo do caminho, né? Então, só questão de lembrança mesmo, né? Mas que a gente consiga trazer, hoje o mundo é tecnologia, não tem jeito. Então, é importante que a gente consiga levar essa tecnologia e trazer essa tecnologia para dentro dos outros museus também. Porque a gente não tem só o Museu Imperial, a gente não tem só a Casa do Colono, a gente tem tanto museu nessa cidade e eu estou descobrindo cada dia mais, porque eu estou fazendo uma busca, né, por esses museus. Aí eu pergunto para um, pergunto para outro, eu sempre descubro um museu novo, uma casa de cultura diferente, para que a gente possa agregar e trazer essas informações mesmo para vocês. Então, esse trabalho tem sido bem legal também que eu tenho feito. Em breve, vocês vão ter notícias. Que legal, que legal. Oi, doutor Luiz. Em breve vamos ter notícias. Não, estava só agradecendo. Ah, ok. Não, a gente está super curioso para saber, né, desse sistema, porque é muita coisa mesmo, é muita, porque por essa proximidade que a cidade sempre teve, né? Como o Átila falou da modernidade, né? De Petrópolis sempre ser essa coisa de acompanhar os grandes centros, por estar do lado enfim, da capital do Império, né? Mas São Paulo, que é considerada, né, tipo, onde o dinheiro estava, enfim, Petrópolis sempre acompanhou isso, né? Então, aqui tem essa reunião, né, de cérebros, de dinheiro, de memória. E só para comentar, porque eu tenho família paraguaia, né? Então é uma coisa muito minha, assim, eu acho aquele mural do museu a coisa mais violenta que existe. A gente fala isso, né? Eu e o Átila. Isso e essa menção ali no Som e Luz, né? De en passant, da Guerra do Paraguai, eu acho tão desrespeitoso. E é porque eu tenho sangue paraguaio. Mas não é só pensando nesse público. Eu acho que aí está o maior exemplo de esquecimento que o museu faz também, né? Porque ele não é só guardar uma memória, é o que a gente quer esquecer, né? Por exemplo, na Casa do Colono, retomando o que o Eli falou de existir uma sala para Hitler, né? No Anne Frank. Ela é uma heroína sobrevivente. Vamos contar quem é esse antagonista, quem é esse vilão, né? Para você dar sentido, né? Por que não põe o Conde D como o maior vilão? Na faculdade eu fiz um restaurante que chamava Paraguaio de Verdade, e um prato principal do restaurante chamava Carpaccio de Conde D. Né? Que eu acho que os paraguaios iriam adorar, mas eu ia amar servir um prato desse para petropolitano com lágrimas de Dona Isabel, que era com carpaccio com sal de flor de sal, né? Tipo, uma coisa ultra canibal. Enfim, mas é uma brincadeira, né? Mas isso estava no meu cardápio, que eu acho que é tão violento quanto aquele mural. Enfim, quem é o próximo? Eu. Otávio, desculpa. Otávio. Quer dizer, a primeira coisa, a Ana Carolina falou... Otávio. Oi? Desculpa, é porque a Vera está na minha frente.
a Ana Carolina usou jogo de palavras curador, né? E isso aí é um achado, né? Curador, né? Um curador. Então, isso deve ser aprofundado. Sobre o potencial de Petrópolis, né, para essa área de história, de turismo, né? Uma vez eu tive em Gramado e olhei Gramado e falei, poxa, né, Gramado é Petrópolis, como Petrópolis podia ser infinitamente melhor do que Gramado. Gramado inventam lá os museus e tal. Então, por exemplo, nós temos a Casa do Colono, da imigração alemã, mas se você não tem uma coisa mais organizada da imigração italiana, que foi muito forte aqui. Outro dia nós tivemos uma moça do Afro Serra, não tem toda a história, né, daqui, da escravidão aqui em Petrópolis, não tem, e aí tem a ver com Vera e com Eli, né? Você teve uma imigração grande de libaneses aqui em Petrópolis. Então, tem histórias... Foi uma colônia importante. Então, tem, vamos dizer, resgate histórico para fazer. O Rio Negro, por exemplo, que tem muita história ali, não é uma coisa, me parece, tão badalada. Eu fui uma vez lá numa palestra, né? O acervo é pequeno, né? Mas tem muita história, muita coisa aconteceu ali da história do Brasil, né? E que deve ser, do período republicano, que pode ser muito aproveitado. Então, eu acho que Petrópolis, né, tem muito potencial para, vamos dizer, para ser melhorado nessa área. Obrigada, Antônio. Valeu. Quem é o próximo? Bom, gente, está passando das 11. Eu acho que porque o papo está bom. A Guará quer falar. Guará? Eu queria falar uma coisa que o Dr. Luiz me fez lembrar de uma história lá no Sul, em Igrejinha, do dono da maior fábrica de calçados da cidade, a Piccadilly, Calçados Piccadilly. Ele foi para a Europa com a esposa e chegaram na Itália, foram visitar o Coliseu e todo mundo ria, né? A história o pessoal contava lá, porque um olhou para o outro e falou assim, nossa, mas tem que reformar isso. Aí eu lembrei que era uma história assim, que todo mundo contava na cidade, rindo deles, né? Isso é tão legal. Eu vou contar aqui embaixo para o meu marido. Vou contar essa história para o meu marido, porque a família dele é de Igrejinha. Ah, é de Igrejinha? Quem é a família dele? Eu morei lá. Parte da família dele é de lá, de Igrejinha. Eu vou contar esse episódio para ele, vou perguntar para ele daqui a pouquinho. Ele conhece essa história. E justamente os familiares dele, quase todos, vivem do sapato, de confecções de sapatos lá em Igrejinha. É um polo, né? Eu vou perguntar para ele se conhece essa história. Gente, eu saí daqui, fui morar em Igrejinha, não tinha cinema na cidade, eu não sei se hoje tem, mas na época não tinha cinema, não passava transporte público dentro da cidade. Eu falei, gente, que horror! Eu só conheço Igrejinha das histórias que ele conta, né? Porque ele também nunca morou lá, não. A família tem parentes lá, entendeu? Aí ele conta, realmente de nada. Continua não tendo nada, pelo que ele fala. Os padrinhos dos meus filhos são donos de uma das padarias mais conhecidas lá, a Kikuka. Eu vou perguntar para ele. Obrigada! Gente, vou me despedir de vocês. Deixa eu falar uma coisinha antes de você ir, Cláudia. Tem um doutorando que está estudando, pegando o que o doutor Luiz falou também, só para fechar,
desses resgates, o que o Otávio falou também. Tem um doutorando amigo meu que está aqui, que ele estuda ruínas, né? Pegando aí a história da Guará, e ele estuda uma casa ali na Floriano Peixoto, subindo ali para aquela rua que vai dar na Ipiranga, uma casa que está toda... Enfim, ele estuda isso, a ruína e a preservação das ruínas. Também uma dentro lá do Parque Municipal, né, que tem aquela ruína, e é a preservação das ruínas, porque elas também contam histórias, né? Então, ainda tem esse resgate também que está sendo feito, né? Do que existe, do que foi destruído, do que é esquecido, enfim. Então, tá, Cláudia, seja bem-vinda. Toda sexta, sábado e domingo a gente tem sessão, mas às sextas-feiras a gente vai ter esse projeto, né, de Cultura para Quê? Mas assim como você, a Ana, a Rafa, que estão chegando a primeira vez, são super bem-vindas. A gente tem esse clube no sentido de agremiação, não no sentido de se fechar, enfim, não, é um clube porque é um cineclube, né? No sentido comunitário mesmo. E aí a gente sugere filmes, sempre tem debate depois, né? Tem essas redes de amizade que vão criando. Olha só, você e a Guará agora tem que se conhecer, depois troca figurinha, né? Beleza? E aí a gente manda programação também pelo WhatsApp, por e-mail. Depois, se quiser passar meu contato para ela, Ana, pode passar, e aí eu te mando também a programação. Tá bom? E eu queria super agradecer a Ana e a Rafaela, principalmente todo mundo, mas pô, que encontro maravilhoso, aprendemos muito com vocês e a gente vai ter outros encontros de novo, viu? Obrigada. Eu que agradeço muito. Obrigada pelo convite, essa troca aqui maravilhosa, esse debate. Adorei os filmes e com certeza vou participar dos próximos também. Obrigada. Muito obrigada. Eu mesmo, adorei, Lília. Obrigada a vocês aí que participaram. Foi ótimo. Obrigada, Vera. Valeu, Rafa. Brigadão e mantenha a gente informado aí e apareça mais. Pode deixar, Lilian. Obrigada pelo convite, obrigada por todo esse debate, essa aulona, né, de história, de patrimônio que a gente teve aí hoje, de museus. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. E, como está sendo registrado, eu vou editar só umas coisinhas, assim, né, para tentar não ficar muito extenso, assim, mas depois eu vou mandar o link para vocês também. Vai estar no YouTube da Escola Cultural. E aí depois eu mando para vocês. Tá bom? Obrigada, gente. Uma boa noite. Bom descanso. Bom descanso. Obrigada, Cláudia. Beijo, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa Páscoa para vocês também. Obrigada. Um beijo. Boa Páscoa. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite, Vera Ribeiro. Seja bem-vinda também. Tchau, eu assisti aqui quietinha, mas eu ouvi tudo. Foi ótimo. Tá bom. Obrigada. Um beijo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.